Graças a Deus, né, irmãos? A paz do Senhor, todos os irmãos. Amém. Louvamos a Deus, né? Como é bom sentir a presença de Deus. Por isso que é bom servir a um Deus vivo, né? Não um Deus morto. Porque quando nós chamamos por Ele, Ele está bem pertinho de nós. E a sua graça sobre nossas vidas é gloriosa. As crianças estão liberadas. Agora é departamento infantil, né? Jardim da infância. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 25. São Mateus 25. Mateus 25, a partir do primeiro versículo, vamos do 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, ou do noivo, em outra versão, noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos orar. Deus, nós te glorificamos, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é eterno, porque o Senhor é bondoso, e o Senhor nos resgatou com a sua graça misericordiosa lá na cruz do Calvário. Te louvamos já neste dia, já oramos ao Senhor neste dia, já te louvamos, porque o Senhor é o nosso Pai, porque o Senhor é tudo e a razão do nosso viver. Portanto, ó Deus, mais uma vez nós te rogamos a sua graça e a presença do seu Espírito para conosco. Abra-nos, Senhor, o entendimento, nos dá luz da sua palavra, para que sejamos edificados e santificados pela sua palavra. Nós te rogamos, te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Jesus, irmãos, ele nos traz um grande alerta nesse texto de São Mateus, capítulo de número 25. Ele vai nos trazer um alerta de como nós devemos estar preparados para o encontro com Ele. Nós nos preparamos para muitas coisas, nos preparamos para um bom emprego, nós nos preparamos para casarmos, e depois que somos casados, ainda nos preparamos para termos filhos. E isso é até comum, né? Muitos se preparam para uma longa viagem, outros se preparam para uma competição de esportes. Os irmãos sabem que a pessoa, para praticar um esporte, precisa renunciar a muitas coisas. Eles se preparam dias, tem casos que ele se prepara até mesmo meses e anos, porque a visão dele, a intenção dele é estar preparado para aquele dia em que ele vai
cumprir, né? E até tem outras pessoas, irmãos, que se preparam para uma aposentadoria. Ele quer ter uma aposentadoria boa no fim dos seus dias, morar num lugar mais tranquilo. Às vezes eu penso que eu vou me preparar para comprar um sítio, e ali eu terei me preparado a minha aposentadoria, eu vou viver com a minha chacrinha, com os meus porquinhos, com as minhas vaquinhas, e ele faz toda aquela preparação para que aquele dia ele esteja ali tranquilo no seu fim de vida. A preocupação é tanta, irmãos, que muitos chegam às vezes até vender a alma, porque tanto se preocupam com isso, para conseguir talvez uma suposta felicidade eterna nessa própria vida, porque este é o pensamento dele e é o que ele entende da vida, que é isso que traz a sua felicidade. Muitos buscam nessa preparação uma segurança para o futuro, né? Uma segurança. E quantas pessoas dizem: eu preciso me preparar para estar seguro, para viver a minha vida, os meus filhos, os meus netos, a minha família. E isso, todo mundo, a maioria dos seres humanos, e nós todos pensamos isso. Todas essas preparações, elas são válidas, elas são justas, elas são valiosas, tem sentido essas preparações, não é uma coisa sem sentido. Mas a maior preparação, irmãos, e a mais importante e a prioritária da nossa vida é preparar-nos para entrarmos no reino de Deus. E a maioria do mundo, as pessoas do mundo, e as pessoas, muitas delas, não estão preparadas para esse dia, não estão preparados para esse encontro do nosso Senhor. E muitos deles até acreditam que haverá um reino, acreditam que Jesus virá, mas a maioria deles não estão preparados para esse encontro com o Senhor, não estão preparados. Assim, irmãos, Cristo, neste capítulo 25, dos versículos de 1 a 13, ele nos alerta ao seu povo para estar preparado para o encontro do noivo, para aquele encontro, para aquele grande dia, para que não fique somente preocupado com essa vida aqui. O que Jesus faz? Ele promete um reino indestrutível, um reino cheio de glória, um reino que vale a pena nós confiarmos, para que o nosso coração não esteja colocado totalmente neste mundo, mas que a nossa prioridade seja se preparar ou estar preparado para entrar no reino de Deus. E somente pelo Espírito é que nós vamos conseguir isso. Jesus, então, ele lança esta parábola, ele fala do reino dos céus, ele fala que o reino dos céus, ele diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Ele está explicando sobre o seu reino milenial, o reino de glória, o reino daqueles que vão fazer parte do seu reino futuro. Alguns teólogos, e às vezes se divergem, uns dizem que esse encontro aqui pode ser no arrebatamento, outros dizem que isso aqui pode ser a segunda vinda de Jesus, mas acredito que isso aqui não deve ser a nossa atenção, mas que todos nós devemos estar preparados, tanto para o arrebatamento da igreja, quanto também para a segunda vinda de Jesus, porque isso aqui também remete para as pessoas judeus, aqueles que ainda vão reconhecer a Jesus como seu Salvador. Então Jesus, ele fala, irmãos, deste reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo ou do noivo. Veja, irmãos, que o casamento na cultura judaica acontecia em 3 estágios. E aqui Jesus vai falar desse casamento. E todas as vezes que Jesus citava uma parábola, que ele citava os ensinamentos para os seus discípulos, é lógico que ele falava dentro da sua cultura, dentro da época em que ele vivia. E o casamento judaico, ele se dá em 3 estágios. O primeiro estágio, irmãos, era um compromisso, em que a noiva e o noivo se reuniam com os pais, toda a família, os pais da noiva, os pais do noivo, e eles se reuniam e falavam: olha, eu me interessei por ela, e ela também vice-versa, eu me interessei por ele, e ali eles conversavam, fechavam um compromisso, eles estavam compromissados uns com os outros,
com testemunhas, com os pais da noiva, com os parentes, com os familiares. Ali eles faziam uma janta, um almoço, fechou o primeiro compromisso, estava tudo bem. O segundo estágio deste casamento judaico, irmãos, aí vinha depois de uns 8 meses, às vezes um ano e meio, depende do que foi acordado entre eles. Vinha um noivado. Como era esse noivado? Era feito com os pais da noiva e do noivo novamente. Aliás, a cerimônia era feita na casa dos pais da noiva, né? E o noivo trazia presente para a noiva. Eles iam para a casa da noiva, o noivo às vezes vinha de longe, de uma viagem, e ele então trazia presentes para a noiva, né? Sua noiva, sua futura esposa, e ele trazia presentes, tapeçarias ou panos, linhos finos, mas a maioria desses da tradição judaica traziam moeda. Por isso que quando nós vimos lá, até o Felipe pregou domingo passado sobre a dracma, a mulher que perdeu a dracma, né? Porque ela tinha recebido aquelas dracmas do seu noivo, ou seja, ela estava compromissada com aquele rapaz. E quando ela perde aquela moedinha, ela fica doida, porque ela precisava apresentar as 10 dracmas a ele, quando ele voltasse. Então, assim estava então o segundo estágio. Ali, eles estavam se fazendo noivado. Agora sim, o negócio ficou mais sério. Para separar esse noivado, irmão, somente a morte. A lei judaica, os costumes judaicos, era tão pesado em relação ao casamento, que no noivado, se houvesse qualquer quebra de acordo, ali seria um grande pecado, então só a morte os separaria. Mas vem o terceiro estágio, que é o casamento. Aí é o terceiro estágio. Nesse dia, irmãos, o noivo, acompanhado de seus amigos, o que eles faziam? Ele ia buscar a noiva na casa do pai, ia levá-la em cortejo para a sua casa, onde fazia a festa. Ele ia com seus amigos, buscava a noiva, trazia a noiva da casa do pai, e vinha um grande cortejo, uma grande festa, e assim ele entrava para dentro da sua casa, a casa onde eles iriam, né, viver a vida deles, e ali eles fechavam e faziam uma grande festa, uma festa de arrombo. E essa festa às vezes iam por dias, semanas, comemorando essa festa maravilhosa. É dentro desse ponto, no terceiro estágio, que Jesus aplica a parábola das 10 virgens. Quando o noivo vai buscar a noiva e trazer para a sua recâmara, ali Jesus faz essa parábola. Ele faz uma combinação, uma aplicação, para que os seus ouvintes entendessem o que ele queria dizer dentro do contexto judaico. Jesus compara o reino dos céus semelhante a esta festa de casamento. O reino dos céus é semelhante a esta festa de casamento, onde tinha 10 virgens, né? 10 moças, parentes, amigas. Essas virgens poderiam ser qualquer moça, a Bíblia não distingue elas, mas poderiam ser moças no sentido de ser amigas ou parentes, pessoas bem chegadas, e que elas seriam damas de honra, como do nosso casamento aqui atual. Mas a ênfase, irmãos, não é a totalidade das 10 virgens. Jesus não quer fazer a sua totalidade aqui das 10 virgens. O Senhor Jesus, ele está preocupado aqui, ele quer apresentar 2 grupos. Jesus, ele vai apresentar 2 grupos, os grupos das tolas e as prudentes. São somente esses 2 grupos. Esses 10 são divididos, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Ele fala no versículo de número 2, 5 delas eram loucas. Jesus fala, e 5 delas eram prudentes, porque não era normal. Então, dentro do contexto judaico, 5 estavam ali com sinceridade naquele casamento, mas 5 delas eram tolas. Todas eram virgens. Todas elas tinham lâmpadas acesas, e era necessário levar as lâmpadas por causa do trajeto que elas tinham que caminhar, e às vezes escureciam. E todas esperavam o noivo, e todas elas saíram ao encontro do noivo. Essa era a questão. Mas eram 5 tolas e 5 eram prudentes. Mas havia uma diferença. A diferença era no azeite. A diferença delas, irmãos, é que elas tinham o azeite. E quem é que não tinha o azeite? Jesus vai explicando sobre isso. Ele fala, as loucas, tomando as suas lâmpadas, levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Veja que
Jesus fala das tolas. As tolas aqui, irmãos, no sentido, é uma palavra grega que significa, a palavra moro, do grego, significa moro, transmite a ideia de obtuso, ou seja, a tola de lento entendimento, tolo moralmente inútil, ou boba, estúpida, né? Era, ou seja, um absurdo de raciocínio. Essa palavra moro, louca, quer dizer isso. Não tinha entendimento de nada. Jesus usa a expressão moro. As tolas, elas não calcularam o percurso, elas não imaginaram o percurso, irmãos. Achavam que o azeite era suficiente. Veja o versículo 3, elas dizem: as loucas tomando, Jesus disse, as loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Elas não levaram azeite consigo. Elas tinham azeite, mas o azeite não era o suficiente. Elas tinham pouco azeite, elas não calcularam o percurso, não se preocuparam com o percurso, pegaram as lâmpadas de qualquer jeito, aquele restinho que tinha ali, e foram então também ao encontro do Senhor. Veja que elas não levaram azeite consigo. Mas as prudentes, irmãos, a palavra prudentes é prônimos, do pronel, significa pronel, ou seja, aquela que pensa, aquela que tem entendimento, aquela que é atenciosa. Jesus está falando isso. As prudentes, do contrário, o que elas fizeram? Elas levaram azeite mais do que o normal. As prudentes levaram azeite e levaram as vasilhas também, aonde coloca a reserva do azeite. Levaram as lâmpadas acesas e a vasilha onde coloca a reserva. Veja o versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as lâmpadas. Levaram as vasilhas com azeite sobrando um pouco mais. E levaram também as lâmpadas, o azeite que havia nas lâmpadas. Elas foram mais prudentes. Elas foram atenciosas. Elas realmente queriam ir ao encontro do noivo. Elas realmente queriam se encontrar com este noivo. Então elas pensaram: não, eu vou levar minhas lâmpadas, prepararam tudo certinho. Essa lâmpada aqui já está boa de azeite, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar uma vasilha por fora aqui e vou colocar também agora um pouco mais de azeite. E coloca mais um pouco de azeite nas vasilhas, e vai com a lâmpada e vai com as vasilhas de um lado e sai para ir ao encontro do noivo. Jesus diz que elas são as prudentes, aquelas que pensaram, aquelas que imaginaram, estava alegre o tempo todo. A festa do noivo vai vir, participaram das primeiras cerimônias, participaram do noivado, agora chegou a data do casamento e elas realmente queriam o encontro do noivo. Elas não queriam perder de jeito nenhum. Então eu falei: é melhor eu ser um pouco, às vezes, fora do normal. Em vez de eu levar só o meu azeitezinho, eu vou levar também um azeite que me faz aqui de subserviência, que possa me suprir numa caso de uma necessidade. É a prudência. Ela estava preocupada realmente com o casamento. Ela queria por todo jeito participar desse encontro, participar deste casamento do ano. Era a festa do ano que estava para acontecer. Então levaram em suas vasilhas a reserva com as suas lâmpadas. Aí está, irmãos, aí está porque Jesus classificou umas de loucas e outras de prudentes. Porque este casamento, irmãos, não podiam, era o casamento do casamento mesmo, não era um casamento comum. Tinha que haver uma preocupação além do normal. Não podia simplesmente querer ir para o casamento. Jesus então as classificam: cinco eram loucas e cinco eram prudentes, por isso que foram classificadas como loucas. Então o que aconteceu? No meio do caminho, o noivo demorou a chegar. Elas foram, mas o noivo demorou. As loucas não pensavam que o noivo ia demorar. Elas não imaginaram que o noivo ia se atrasar. Elas não pensaram. Mas aí o noivo demorou. O noivo não veio. Mas tardando o esposo, versículo 5, tardando o esposo, vejamos que ele tardou, ele demorou a chegar. Aí elas começaram a cochilar, está vendo?
começaram a cochilar, tosquenejaram, começaram a cochilar e todas adormeceram. Até este momento, irmãos, não fica claro quais das virgens que tinham azeite. Até aqui ninguém sabe. Eles todos lá vendo, ninguém sabia qual dessas virgens que tem o azeite, qual é que não tem. Ninguém sabia. Até aquele presente momento estava tudo bem. Estavam juntas, caminhando juntas, acesas suas lâmpadas, até o presente momento, mas acontece que estão esperando o noivo, e estão esperando, e o noivo não chega, o noivo não vem, o noivo está me cansando, o que eu vou fazer? Começa a cochilar, começa a vir aquele sono, e finalmente elas dormem, todas elas dormem. Vejam que todas elas parecem iguais, aparentemente, irmãos, tanto as loucas como as prudentes, todas aparentemente olhando são iguais, e todas elas dormem. Tosquenejaram todas e adormeceram. Mas quando chega por volta de meia-noite, e naquela época meia-noite, irmãos, já era um sono pesado. Hoje a gente dorme meia-noite, 1h, tem gente que dorme 2, 3 horas, tem gente que nem dorme, né? Mas meia-noite já era um sono pesado. É um sono pesado. Mas à meia-noite ouve-se um grito. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo. Alguém gritou: o noivo está chegando. Venha ao encontro do noivo. Vamos encontrar com o noivo. O noivo está vindo. E aí? O noivo está chegando. Mas aquele sono pesado, aquele sono que estava ali, deixou as loucas desconcertadas. De repente todas elas se levantam e preparam as lâmpadas. Elas acordam quando ouvem o grito, elas pegam as lâmpadas rapidamente, já estão acesas, as lâmpadas estão preparadas, a das loucas também acende, e a das prudentes também acende, e elas ficam por alguns minutos, a das loucas fica por alguns minutos acesa. Mas logo começa a se apagar, começa a ficar. As lâmpadas das loucas começam a se apagar e elas não sabem mais o que fazem. Imagina o desespero das loucas. Que desespero! O casamento do ano, o noivo está vindo, as minhas lâmpadas estão apagando, eu não posso, eu não podia, irmãos, era uma loucura deixar as lâmpadas apagar nesse cortejo nupcial, não podia deixar apagar de jeito nenhum. Ninguém aceitava isso, e elas ficaram no desespero, ficaram em angústia. Começou o pavio a apagar, começou a ficar aquela chamazinha fraquinha, e elas entraram no desespero porque o noivo está chegando. E aí o que eu faço? E aí, o que vamos fazer agora? Elas ficaram pensando o que vão fazer. O que vemos é que as prudentes, apesar de dormirem, elas estão vigilantes. Elas dormiram também, mas elas estavam vigilantes. Dormiram, mas tinha reserva, como foi falado desde o início, como Jesus apresenta. Elas também dormiram, elas também vacilaram, dormiram também, mas elas erraram, mas erraram sem maldade. Então elas estavam ali, mas elas levaram consigo azeite na reserva. Mas as loucas não tinham mais azeite, agora estava apagando a sua lâmpada. E o que vão fazer? Aí elas têm uma brilhante ideia. As loucas disseram, no versículo 8, as prudentes: dai-nos do vosso azeite. Dai-nos do vosso azeite. Oh, que coisa maravilhosa, né? As prudentes levaram azeite, e elas têm de sobra ali. Dai-nos do seu azeite. O que vamos fazer? Elas pensam logo em pedir emprestado um pouco de azeite. Mas as prudentes, irmãs, elas estavam focadas no noivo. Elas não queriam perder o encontro de jeito nenhum. Elas não podiam perder esse encontro de jeito nenhum. As prudentes não podiam perder. E esse era o pensamento das prudentes. Quando elas recebem a mensagem, que elas falam: dai-nos um pouco do seu azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E assim, as prudentes aconselham as loucas a saírem para comprar. Parece até meio irônico, irmãos. Quem vai comprar alguma coisa meia-noite? Parece até meio irônico. E elas dizem: olha, mas as prudentes, versículo 9, responderam dizendo:
Olha, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Olha, o que eu tenho vai acabar faltando para nós e vai acabar faltando para vocês também. O que nós temos só dá para nós não podemos emprestar. Você sai agora aí, vai comprar no mercado, vai na mercearia comprar, porque aqui o nosso azeite não vai dar. Então não havia outra alternativa a não ser saírem para comprar o azeite. As loucas, sem pensar, pensando que havia resolvido o problema, sai agora pelas ruas, procurando a mercearia, procurando um comércio, para comprar azeite para suas lâmpadas, para ver se dá um tempo, para encontrar com o noivo que já está chegando, o noivo que já está vindo, e elas saem à procura. Versículo 10, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Chegaram do noivo. Mal tinham saído as loucas, mal tinham saído, irmãos, para ir procurar azeite. O noivo chega, rapidamente o noivo chega. As prudentes de prontidão foram recebidas de braços abertos. As prudentes rapidamente foram de encontro do noivo, e abraçou o noivo, e o noivo também, e colocou elas para dentro da sua casa, né? Entraram regozijando para participarem da festa, da grande festa do ano, né? A porta foi fechada e ninguém mais entra nessa festa, e somente aqueles que foram dignos. Pronto, entrou agora. As prudentes entraram, o noivo fechou a porta. Agora ficaram todos eles regozijando, festejando e fazendo aquela festa gloriosa, festa do ano, o casamento do ano, que todos ali daquela região esperavam a festa do ano. Não dava mais tempo, esgotou-se o tempo agora, não tem mais jeito, eles estão todos ali dentro. As loucas desesperadas batem fortemente aos gritos. Quando elas voltam, irmãos, elas voltam. E depois de chegarem também as outras virgens, as loucas, no versículo 11, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Elas correram, quando viram que as prudentes estavam entrando, elas correm também e vão lá bater: Senhor, Senhor, abre-nos as portas também. Mas ele fecha as portas. Ninguém mais poderia entrar dentro daquela festa na casa do noivo, ninguém mais. Nem o rei não poderia entrar naquela festa, muito menos aquelas virgens não poderiam entrar. Abre-nos, Senhor, desespero, igual nos dias de Noé, quando Noé fecha a porta. Muitos foram até aquela arca querendo que Noé abrisse a porta da arca, ele estava tarde demais, ninguém mais poderia entrar dentro daquela arca. Perderam a grande festa, perderam o casamento do noivo, perderam a grande festa do ano daquela vila de Jerusalém, por falta de prudência, por falta de um pouquinho mais de paciência, por falta de um pouquinho mais de cuidado com aquele casamento. Eles perdem então e não entram ali. A resposta do noivo foi direta. Veja o versículo de número 11, versículo de número 12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que eu não vos conheço. O noivo não conhecia. Essa palavra conhecer no original significa eido. No grego significa relacionar, irmãos, de pertencer. O que esse noivo queria dizer? Olha, simplesmente eu nunca ouvi falar dessas pessoas, eu não tive relacionamento com elas, eu não tive comunhão com essas pessoas, eu as não conheço. O noivo não sabia que eram aquelas virgens loucas. Eu não posso abrir porque eu não vos conheço. Não adianta ficar batendo na porta da minha casa porque eu não vos conheço. Eu não tenho compromisso de relacionamento com vocês. Não tenho esse compromisso de relacionamento com vocês. Jesus então, ele finaliza a parábola das virgens dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ele finalizou. Jesus encerra essa grande parábola. As virgens prudentes, irmãos, são os crentes fiéis e verdadeiros. As virgens loucas são os crentes falsos que vivem dentro das igrejas, dentro dos templos,
É isso que Jesus tem, essa é a visão de Jesus. Ele está falando que as loucas são aqueles crentes que são nominais, aqueles crentes que simplesmente vão à igreja, participam de hall de membros, fazem parte do coral, às vezes dão até dízimo na igreja, e pode até mesmo ser um pastor ou um obreiro comum. São essas virgens loucas, infiéis, dentro da casa de Deus. São as loucas, mas as prudentes são os fiéis, aqueles que realmente foram salvos e lavados, remidos no sangue de Jesus, e que têm uma reserva sobre si, se preocupa com o noivo. Jesus já havia falado alguma coisa em Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30, sobre o joio e o trigo, irmãos. Quando o seu Senhor mandou eles plantarem o trigo, eles plantou a semente do trigo, e meia-noite o inimigo foi lá e plantou o joio, e cresceu o joio no meio do trigo. E eles falaram: Senhor, nós plantamos o trigo, e como que pode o joio crescer no meio? O inimigo veio aqui por volta de meia-noite e fez plantar o joio no meio do trigo. Senhor, deixa nós lá então arrancar aquele joio. O Senhor falou: não, deixa o joio crescer junto com o trigo, não arranque, porque quando chegar o tempo da colheita, os anjos vão recolher o trigo e colocar no celeiro, mas vão pegar o joio e colocar no fogo que queima para todo sempre. Jesus já tinha falado sobre a questão da sua igreja na terra, aonde o joio vai crescer, irmãos, no meio dos crentes fiéis. Sempre Jesus alertou sobre isso. Jesus falou uma boa porcentagem das suas pregações sobre a nossa questão de vigilância, de estarmos preparados para o encontro dele. Os dois, o joio e o trigo, são parecidos, irmãos, eles crescem juntos, mas eles não são iguais. Era perigoso quando arrancar o joio, vinha o trigo junto também. Só os anjos do Senhor que sabem o que é joio, o que é trigo. Só Jesus sabe o que é joio e o que é trigo. Ninguém pode arrancar o joio. Deixa o joio crescer no meio do trigo. O Senhor vai enviar os seus anjos para colher o joio e colocar no seu celeiro, o trigo colocar no seu celeiro, e o joio colocar para ser queimado eternamente. Infelizmente há muitas pessoas assim na igreja, irmãos, participam dos cultos, são fervorosos aparentemente, eles andam no meio dos fiéis, eles têm uma presença de piedade, eles, às vezes, aparentemente, eles botam a roupa totalmente parecendo roupa de crente, estão infiltrados no meio do povo de Deus, no meio das ovelhas do Senhor, mas são lobos revestidos de ovelhas. Jesus falou sobre isso. Recebem cargos, faz e acontece no meio da igreja, mas são joios, são virgens loucas. Estes ficarão fora do reino de Deus. Os fiéis andarão para sempre com Jesus, e Jesus sabe quem são as suas ovelhas. Jesus conhece as suas ovelhas. Jesus sabe aqueles a quem ele morreu por elas, e as ovelhas conhecem também o seu pastor. Jesus disse: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e as ovelhas conhecem também a voz do seu pastor. Não está dando ouvido à voz de mercenário, a voz de falsos profetas, de falsos pastores, porque conhece o seu Senhor, que é humilde, e conhece a voz do seu pastor. Ele deixou bem claro, irmãos, que os crentes nominais vão ter um sério problema na sua vida. Os crentes que só tem nome de crente vão ter um sério problema no dia da sua vinda. Não tem o azeite de reserva nas suas vidas. Não se preocupem em serem cheios do Espírito Santo. Não se preocupem em serem piedosos, buscar santidade, pureza, verdade, andar com justiça. Não se preocupam. Não estão nem aí. Ouve as mensagens, ouve a palavra, ouve os louvores, as orações, mas não se preocupam. Jesus vem buscar as suas virgens prudentes, aqueles que são chamados pelo seu decreto. A falta de
preparo das 5 virgens, irmãos, foi as que deixou fora das bodas. A falta de preparo. Tem muita gente que acha que já fez a vontade de Deus simplesmente já por ter ido à igreja. Tem muita gente que acha que já fez a obra de Deus porque botou um terno, cortou o cabelo bem baixinho, já botou uma gravata rosa e acha que está tudo bem, porque já cantou, porque já pregou, porque já fez e acha que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. O nosso coração precisa estar voltado para o noivo com preocupação. O óleo, irmãos, é o símbolo do Espírito Santo. O óleo é o símbolo do Espírito Santo e o noivo é o Senhor Jesus. É Ele que nós estamos esperando. É Ele que nós estamos aguardando. As nossas lâmpadas precisam ter o Espírito Santo. As nossas lâmpadas precisam ter a reserva do Espírito nas nossas vidas, ser cheio do Espírito Santo. É isso que Jesus está falando para a igreja. Em todos os tempos, Jesus vem falando, são textos, irmãos, mais de 2000 anos que vão sendo falados, pregados. As parábolas das 10 virgens é muito conhecida no mundo inteiro. Jesus está alertando, está falando, está dizendo, o Espírito está comunicando a palavra de Deus. Haverá um dia que as portas vão se fechar, nós vamos correr para o encontro do noivo e nós não temos o azeite suficiente e não podemos adentrar ao seu casamento, as bodas do Cordeiro. As lâmpadas, irmãos, são a nossa liturgia. As lâmpadas são a nossa liturgia. As nossas liturgias, nosso trabalho, a nossa comunhão, a nossa intimidade. As lâmpadas são tudo aquilo que nós fazemos. As lâmpadas são as lâmpadas. Algumas lâmpadas têm fogo, algumas lâmpadas até brilham, aparentemente. Mas Jesus quer saber se essas lâmpadas têm reserva. Jesus quer saber se essas lâmpadas realmente têm o azeite de reserva. Se está em verdadeira comunhão com os céus, não em comunhão com a terra. Tem o nome rolado no livro da vida, não em comunhão aqui no hall de membros. Jesus quer saber de nós, se a nossa vida está em perfeita comunhão com Ele, em verdadeira intimidade, na oração, na leitura da palavra, na obediência, na retidão, obedecer os seus mandamentos. Jesus quer saber isso de mim, quer saber isso de você, quer saber isso de nós. Nós não podemos ser as virgens loucas, irmãos. Nós não podemos ser as virgens imprudentes. Nós precisamos ser as virgens prudentes, que amam o Senhor Jesus, que está esperando o noivo para o encontro dele. É isso que Jesus espera de nós. Ele espera o melhor do seu povo, da sua igreja. Que nós sejamos prudentes, que nós possamos pegar essa palavra e entender, irmãos, que essa palavra é para mim, é para você que está sentado, é para mim que estou aqui pregando, é para nós que estamos aqui dentro desse templo, porque essas palavras, irmãos, ela vai nos condenar ou vai nos absolver. Jesus falou, eu ninguém julgo, Jesus falou, mas as minhas palavras hão de julgar naquele grande dia. Vai todos se assentar, Jesus se assenta no grande trono branco, e todos vão ter que prestar contas a Deus. Ele abre o livro dele, o livro da vida, e vai ler as escrituras que vai condenar os homens, ou vai absolver os homens, segundo as escrituras, segundo a palavra de Jesus. É a palavra de Jesus que pode nos condenar ou nos absolver. Por isso que Jesus falou, toda palavra ociosa que procede da boca do homem, ele há de dar conta dela no dia do juízo, porque pelas suas palavras ele é condenado, e pelas suas palavras ele é justificado. As nossas palavras, quando elas são faladas no Espírito, pela palavra de Deus, elas são justas diante de Deus, e elas são registradas na eternidade com o Senhor. Mas as nossas palavras, elas são frívolas, não têm sentido, são vazias, são palavras mundanas, palavras do mundo. Eles vão nos condenar. Essa palavra não tem parte com o nosso Senhor. É dura as palavras de Jesus, irmãos, mas não tem palavra melhor do que essa para arrancar qualquer dúvida do nosso coração, qualquer pensamento contrário que nós estamos querendo fazer diante de Deus, qualquer coisa que a gente fica querendo flertar com o mundo. Essa palavra, ela tira do nosso coração
o nosso prazer do mundo, os nossos desejos do mundo, a nossa preocupação maior tem que estar preparado para o encontro do noivo. Você pode se preparar para tudo, não é pecado, desde que seja justo. Se prepara para a sua aposentadoria, se prepara para o que você quiser, pode se preparar, mas coloque em primeiro lugar a sua vida espiritual no azeite, na vasilha, cheio do óleo, cheio do azeite, cheio de graça, para você encontrar com o noivo. Quando você for de encontro com o noivo, a sua lâmpada está brilhando, está pegando fogo, está acesa para clarear essas trevas, e você vai encontrar com o teu noivo. É isso que Jesus quer de você, quer de mim. Não há possibilidade de comprar meia-noite, irmãos. Não há possibilidade. É impossível. E quando ela pede azeite emprestado, tem muita gente que pensa que o Espírito Santo ele pode ser emprestado. Quando mamãe vier no arrebatamento, eu vou segurar na saia da mamãe, eu vou segurar nas barras das calças do papai, eu vou fazer alguma coisa, eu vou segurar não sei onde do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, da minha mulher. Não tem. O Espírito Santo é intransferível. A mulher santa vai para o céu, o homem pecador perde a sua salvação. O homem santo vai para o céu, a mulher pecadora perde a sua salvação. O Espírito Santo é intransferível. Só quem pode dar o Espírito Santo ao homem é Deus. Jesus falou: recebereis a virtude do Espírito Santo quando há de vir sobre vós. E quando ele entra também dentro do tabernáculo, os apóstolos estavam ali, Jesus ressuscitado, e disse: recebei o Espírito Santo, e assopra o Espírito sobre eles. Deus fez um homem de barro, e após o homem estar lá no chão, a Bíblia diz que Deus assopra o seu Espírito no corpo daquele homem de barro, e ele se torna alma vivente. Só Deus pode nos dar o Espírito, irmãos. É intransferível. E você tem o Espírito Santo de Deus, porque não há possibilidade na última hora de você querer comprar o azeite. Por isso, nós temos que ouvir a voz do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 1. Ó vós, todos os que tendes sedes, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, não precisa de dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, símbolo do Espírito Santo, sem dinheiro, sem preço. Vem, o Senhor está falando, e receba o meu Espírito, o azeite, o poder do meu Espírito sobre vós. A hora de comprar, irmãos, é agora. Hoje nós temos que comprar esse azeite. Hoje nós precisamos estar cada vez mais revestidos da graça do Senhor, do Espírito do Senhor, estarmos preparados, porque o mundo não está, mas você é a igreja do Senhor. Esteja preparado, cuide da sua lâmpada, da sua vasilha, veja se ela tem reserva e tome posse da vida eterna. Que Deus em Cristo nos abençoe. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai bendito que está no céu, nós te damos graças mais uma vez e louvamos o teu grande e soberano nome. Que o Espírito do Senhor nos ajude e nos guarde e nos fortalece, meu Pai. Que o Espírito do Senhor faça de nós homens e mulheres de oração, que sejamos uma igreja que ora, que se preocupa com a sua vinda, com o seu retorno, que as suas palavras, ó Deus, possam gerar em nosso coração temor e tremor, para que obedecemos a tua palavra, ouvimos a tua voz, a tua graça e os teus olhos sobre nossas vidas. Te pedimos, no nome de Jesus.